Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de ciências. A gente vai tratar de um tema muito interessante hoje, um tema que para muitos é um tabu, mas que eu acho de suma importância a gente tratar, que é a gravidez na adolescência. Hoje a gente vai ver um pouquinho das causas, das consequências, dos riscos de uma gravidez indesejada, né, no período da adolescência. E vamos lá, né? E mais importante, a prevenção da gravidez na adolescência. Nesse primeiro slide, eu trago um pouquinho das principais causas da gravidez na adolescência. Professora, como assim adolescência? A adolescência é aquela fase onde você nem é criança e nem é adulto. É aquela fase da faixa etária entre 10 e 19 anos. Essa é considerada a fase da adolescência, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, este é o período de diversas descobertas. Além disso, é o pico dos níveis hormonais. Por exemplo, pode desencadear o início da vida sexual. E por falta de informação, a relação pode acontecer de forma desprotegida. Então, isso é uma das principais causas da gravidez na adolescência. É justamente a questão da falta de informação e justamente porque nesse período da adolescência vocês estão com o pico do nível hormonal de vocês, ou seja, está alterado. É um momento de novas descobertas, é um momento de novas amizades, novos conhecimentos, novos ares. Então, os níveis hormonais de vocês estão mais aflorados. Propicia o início da vida sexual precoce, mais cedo, acarretando, às vezes, numa relação sexual desprotegida, trazendo a gravidez na adolescência. Mas vamos lá. Por que a gravidez na adolescência é tão recorrente? Eu trouxe aqui alguns fatores, e esses fatores eles se interligam, eles têm conexão entre si. Às vezes um fator causa o outro e vai causando o outro, certo que a gente não vai generalizar, né? Cada pessoa tem um contexto, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa, né, tem a sua realidade. Não é porque uma pessoa engravidou na adolescência por motivo X que fulano ou cicrano vai engravidar também, né? Cada um tem sua realidade. Mas os principais fatores que mais recorrem, né, que mais acarretam a gravidez na adolescência fatores socioeconômicos, falta de informação, não uso de métodos contraceptivos, não conhecimento de métodos contraceptivos e abandono dos estudos. Espera aí, professora. Você repetiu o tópico 3 e o tópico 4. Você colocou que não uso de métodos contraceptivos e não conhecimento de métodos contraceptivos. É muito diferente. Existem, em realidade, pessoas que simplesmente conhecem os métodos contraceptivos, mas não se utilizam deles porque não quer. Já existem pessoas que realmente não teve acesso à educação, não teve acesso à informação, então não conhecem os métodos contraceptivos. Por esse mesmo motivo, não se utiliza. Então, esses são alguns dos fatores que fazem com que uma jovem engravide na adolescência. Você sabia que é mais comum do que podemos imaginar? De fato, houve uma pesquisa em que disse que 400 mil adolescentes ficam grávidas por ano no Brasil. Ou seja, isso é um número absurdo, é um número muito alto. Ou seja, é um problema de saúde pública. Então, a gente tem que realmente conversar sobre isso, tem que se informar, tem que se conscientizar a respeito disso, porque é um número bem absurdo, é um número muito alto. Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre a sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. De fato, na minha opinião, desinformação é o principal motivo da gravidez na adolescência, porque existem jovens desassistidos pela sociedade, pelo sistema de saúde, por diversos fatores, não têm acesso à educação ou à informação. Acaba que eles têm
acabam tendo relação sexual, né, de forma precoce, de forma desprotegida. Além dos riscos da gravidez precoce, eles têm o risco de pegar doenças, né? Então, de fato, é uma realidade muito grande no nosso país. Não só no nosso país, mas em vários outros. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive, para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos. Consequências. Aqui eu listo algumas consequências, né, da gravidez na adolescência, que são a gravidez na adolescência e o parto se associam com maiores riscos para a saúde da mãe, apesar de terem riscos para o bebê também. As complicações da gravidez e o parto são a principais causa de morte em adolescentes mulheres entre 15 e 19 anos em países em desenvolvimento. A gravidez na adolescência é prejudicial à saúde dos bebês. Os bebês de mães adolescentes têm maior probabilidade de morrer, de ter baixo peso ao nascer e sofrer efeitos de doenças a longo prazo. Ou seja, o corpo ainda não está preparado para gestar, não está preparado para gerar uma vida. Muitas vezes, esse bebê que está sendo gerado, ele não recebe os nutrientes, não recebe toda a alimentação necessária, porque o corpo da mãe ainda está em desenvolvimento e precisa dos nutrientes. Ou seja, toda aquela comida que a mãe ingere vai para ela, acaba não indo para o bebê. Ou seja, esse bebê vai perder peso, às vezes chega até a morte. Vamos lá. Riscos de uma gravidez na adolescência. Os riscos, os principais, né, tem vários outros, mas eu listei aqui alguns dos principais riscos. O risco de prematuridade do bebê e baixo peso, que foi aquilo que eu falei antes, a questão do baixo peso do bebê e da prematuridade, ele nascer antes do tempo. Morte pré-natal, que é justamente o bebê morrer antes mesmo de nascer. Anemia, aborto natural, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é a questão da pressão alta na gravidez. Risco de ruptura do colo do útero e depressão pós-parto. Na maioria das vezes, essa adolescente ela não está preparada nem economicamente, nem psicologicamente para receber aquele bebê, né? Na realidade, nem para gestar aquele bebê. O que acarreta muitos problemas. Como podemos observar, os riscos são acometidos tanto na mãe quanto no bebê, que é o que a gente já viu. E é justamente por isso que a gravidez na adolescência é tida como um problema de saúde pública. Ou seja, você é adolescente que engravidou na adolescência, né, nesse período precoce, você deve ser assistida pelo sistema de saúde. Na realidade, antes mesmo da gravidez acontecer. Por quê? O sistema de saúde ele tem que informar você, ele tem que fornecer a questão da conscientização dos riscos, das causas, das consequências de uma gravidez precoce, que são muitas. Aí eu achei esse cartazinho na internet que diz assim, prevenção da gravidez na adolescência. Gravidez tem hora, a sua é agora? Então, é um cartaz onde a gente pensa, para, né, e reflete. Para tudo tem uma hora, inclusive para a gravidez. Você para, repensa, vê, meu Deus, será que é a minha hora? Acho eu que não. Os custos de uma gravidez e parto precoce afetam a adolescente, sua família, a economia, o desenvolvimento e o seu crescimento. O impacto econômico está intimamente ligado ao impacto educacional e envolve exclusão de empregos ou meios de vida remunerados, o que é verdade. Existem pesquisas que dizem que mães jovens, né, que engravidam na adolescência têm menos chances de arrumar emprego, justamente porque engravidaram de maneira precoce. Acabam perdendo oportunidades. Às vezes não, né? Na maioria das vezes tem que sair da escola para cuidar do seu bebê. E isso eu falo não só para as meninas. Esse assunto é um assunto que tem que ser abordado não só com as meninas, mas com os meninos também. Porque acontece muito com os meninos. Às vezes engravidam a menina e tem que sair da escola para trabalhar, para sustentar aquele bebê e aquela família que está se formando agora. Ou seja, é um impacto muito grande economicamente,
estrutural, físico e principalmente emocional. O adolescente, ele de fato não está preparado para gerar uma vida, nem fisicamente, nem economicamente e nem emocionalmente. Aí eu achei essa imagem, eu achei ela maravilhosa. Por quê? É uma menina, né? O desenho de uma menina com livros na mão, uma bolsa, provavelmente estudando, né? E grávida. E aí ela se pergunta: e meu futuro? E minha família? Meus sonhos? Minha carreira? Ou seja, é uma imagem que faz a gente refletir bastante. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem uma estrutura econômica, não tem uma estrutura familiar boa, que é o que acontece na maioria dos casos, na maioria das famílias, e você se vê grávida em uma idade de uma forma tão precoce, você se pergunta: você tinha planejamentos do seu futuro, da sua família, dos seus sonhos, da sua carreira, e tudo aquilo ali muda de uma hora para outra. Ou seja, é um impacto muito grande na sua vida. Por isso mesmo que a gente fornece essas aulas a vocês, para conscientizar, para informar vocês dessas consequências, dessas causas, para dizer para vocês que é um assunto muito importante a ser tratado, que a gente deve sentar, deve conversar. Não é responsabilidade só da escola, é responsabilidade da família também de vocês, porque a família tem esse dever, né? Na maioria das vezes não acontece, mas ela tem esse dever de sentar, conversar com vocês sobre a questão da sexualidade, porque isso é muito importante. Evita uma gravidez de forma indesejada e também evita doenças, né? E agora a gente vai falar do que, na minha opinião, é o mais importante, que são os métodos contraceptivos. Concepção é onde você vai engravidar. Você concebeu aquele bebê. Contracepção é você evitar a gravidez, é o ato de evitar a gravidez. Os métodos contraceptivos, eles incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e comportamentos. Sim, medicamentos a gente tem a pílula, procedimentos, dispositivos a gente tem o DIU e comportamentos tem vários também, a questão da tabelinha, né, do coito interrompido, mas, enfim, nem todos são tão eficazes como outros. Mas qual é o método mais indicado para os adolescentes? Sem sombra de dúvidas, é a camisinha, minha gente. Por quê? Porque a camisinha ela tem dupla proteção. O que é essa dupla proteção? Ela protege, vai proteger você de uma gravidez precoce, indesejada, como ela também vai proteger você de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Ou seja, para vocês adolescentes que têm uma vida sexual ativa, né? A camisinha é o mais indicado para vocês. Alguns exemplos de contraceptivos. Tem vários, e vários. Aí eu trouxe só 4 como exemplo, que foi a pílula anticoncepcional, que é aquela que você toma diariamente. O implante anticoncepcional, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, e a camisinha masculina e feminina. Eu trouxe aqui algo que é muito importante a nível de informação para vocês também, que são contraceptivos que estão disponíveis gratuitamente no SUS, que é o preservativo masculino e feminino, pílula combinada anticoncepcional injetável, né, que é a injeção, mensal e trimestral, a cada 3 meses, dispositivo intrauterino de cobre, o diafragma, o anticoncepcional de emergência e a minipílula. Ou seja, a nível de informação, para você saber, existem sim métodos contraceptivos disponíveis gratuitamente no SUS. Então, não fique desassistido. Diga, não tenho condições de comprar, professora, não tenho condição nenhuma de ter acesso a esses métodos. Mas saiba que existe no SUS. Então, não fique desassistido. Agora você já sabe que tem disponível. Gravidez na adolescência e a família. Vamos ver um pouquinho dessa relação da gravidez na adolescência e da família, porque a sua família vai ser aquela que mais vai ter um impacto, né? Quando se descobre uma gravidez na adolescência. E mesmo antes, né?
Conversas a respeito da educação sexual não é apenas dever da escola, mas da família também, que foi o que eu falei no começo, né? Às vezes os pais têm aquela mentalidade, vê isso como um tabu, tem medo de conversar, principalmente com filhas meninas, a respeito da sexualidade, né? Vê isso como um tabu enorme, diz, não, isso é dever da escola, conversar sobre sexualidade não está fora da minha alçada, né? Mas não é assim, minha gente. Eu acho que o mais importante é quando a família começa a conversar a respeito da sexualidade, porque a família é a nossa base, né? Ou seja, quando a família inicia essa conversa, esse diálogo de informações com você adolescente, eu acho que cria uma base, cria um vínculo maior entre vocês. Então, acho isso muito necessário. É papel da escola informar e educar? Sim, mas é papel da família também. Os pais devem instruir, dialogar e informar seus filhos. Foi aquilo que eu falei. Deve haver diálogo, deve haver informação, minha gente. É necessário. Isso é um recado para vocês, pais, né? E conversem com seus filhos, que dialoguem com seus filhos, informem eles, porque isso é muito necessário. Ajuda eles. E, além do mais, evita muita coisa que não era para acontecer, principalmente a questão da gravidez indesejada. A família deve ser o principal suporte para esses adolescentes. A educação sexual não deve ser colocada apenas como responsabilidade da mãe, mas do pai também, que é uma coisa que acontece bastante também. O pai, principalmente, diz: não, não vou falar com minha filha sobre isso é vergonhoso, eu não vou falar. E não é, pai, não é vergonhoso, não é um tabu. Você deve falar com sua filha a respeito da sexualidade. É questão de conversa, de diálogo, de informação. Informe seus filhos, suas filhas, porque é necessário, certo? Como prevenir? Para evitar a gravidez na adolescência, é necessário esclarecer todas as dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade, pois quem deseja ter uma vida sexualmente ativa deve saber tudo como se engravida e como utilizar corretamente os métodos contraceptivos para evitar a gravidez antes do tempo ideal. Mas a forma mais segura de evitar a gravidez precoce é a utilização dos métodos contraceptivos. De fato, minha gente, o método mais seguro de prevenir a gravidez é o contraceptivo. Se você tem uma vida sexual ativa, nesse período da adolescência, use camisinha, use algum método que vá impedir de você engravidar. Porque, como a gente viu nos slides anteriores, o adolescente ele não tem essa estrutura nem familiar, muitas vezes, né? Que na maioria das vezes o que acontece é a não estrutura familiar, a não base familiar desse adolescente, né? E nem econômica e nem emocional. Às vezes afeta muito a questão do emocional do adolescente. Então se previnam, minha gente. A nível de informação, de conscientização, não fiquem desassistidos. E é isto. Obrigada e até a próxima aula.